Debate. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço de Carlos Batista, até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Sem vencer a 3 rodadas, Guarani vai em busca de reabilitação amanhã contra o Retrô, na Arena Pernambuco. Na 18ª colocação, uma vitória sobre a equipe pernambucana pode tirar o Bugre da zona de rebaixamento. No DM, João Vitor e Anderson Leite devem continuar como desfalques. Alan Santos e Natan Camargo voltam de suspensão e ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Alberto Valentim tem o melhor início de um técnico da Ponte em 11 anos. Atual treinador da Macaca é quem tem o melhor aproveitamento no recorte dos 20 primeiros jogos à frente da equipe. Buscando manter a liderança da Série C, Ponte volta a campo segunda, 7h30 da noite, no Moisés Lucarelli. A Libertadores já conhece, os clubes classificados para as oitavas de final. Dos 16 que seguem vivos, 6 são do Brasil. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O único brasileiro eliminado na fase de grupos foi o Bahia. O sorteio dos confrontos no mata-mata será segunda-feira ao meio-dia. Santos vê fala de pai de Neymar com naturalidade e avalia condições para a renovação. Diretoria santista aguarda desempenho em campo e pondera sobre questões financeiras. Pai do atacante questionou se o clube tinha condições de continuar com ele. Real Madrid anuncia a contratação de Alexander-Arnold. Após não renovar com o Liverpool, o lateral assina com o time espanhol por 6 temporadas. O clube inglês recebeu 10 milhões de euros e jogador poderá atuar na Copa do Mundo de Clubes. RP Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões. Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Libertadores da América, Copa Sul-Americana, porque ontem rolou a última rodada da fase de grupos das duas competições sul-americanas. Na Libertadores da América, Peñarol e Vélez empataram pelo placar de 0-0. O Vélez terminou na primeira colocação do Grupo H, o Peñarol o segundo. O Fortaleza, apesar da derrota para o Racing por 1-0, se classificou na segunda colocação do seu grupo. Fortaleza também classificado. Pela Copa Sul-Americana, nós tivemos a vitória do Grêmio atuando em casa
venceu a sua partida contra o Sportivo Luquenho pelo placar de 1-0, porém, mesmo assim, o Grêmio vai para os playoffs da Copa Sul-Americana, não consegue a classificação direta para as oitavas de final. Diferentemente do Fluminense, que venceu o Once Caldas pelo placar de 1-0 e está classificado. O Atlético Mineiro, jogando em casa pelo seu grupo, o grupo H, apenas empatou e com este empate terminou na segunda colocação do grupo. O líder é o Cienciano e agora o Galo vai também para os playoffs da Copa Sul-Americana. A Copa Libertadores da América, portanto, tem os classificados. No pote 1 para o sorteio da próxima semana estarão Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Inter e LDU de Quito. No 2, Botafogo, Peñarol, Flamengo, Atlético Nacional, Libertad do Paraguai, Fortaleza, Universitário do Peru e Cerro Porteño do Paraguai. Vale destacar que na fase oitavas de final, times do mesmo país podem se enfrentar. Os playoffs da Sul-Americana também estão definidos. Os jogos acontecerão ida e volta no mês de julho. O Alianza Lima pega o Grêmio. O San Antonio Bulu Bulu da Bolívia vai pegar o Once Caldas da Colômbia. Teremos ainda Atlético Bucaramanga da Colômbia e Atlético Mineiro. Bolívar e Palestino. Bahia e América de Cali. Independente Del Valle e Vasco da Gama. Além de Universidade de Chile e Guarani do Paraguai, Central Córdoba e Cerro Largo. São estes, portanto, os confrontos dos playoffs da Copa Sul-Americana. Já os times que acabaram se classificando na primeira colocação: Muxuquiruna, Huracán, Universidade Católica do Equador, Fluminense, Independente da Argentina, Godoy Cruz também da Argentina, Lanús também da Argentina e Cienciano. Estes times já estão classificados diretamente para as oitavas de final da competição. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos um jogo válido por mais uma rodada da competição, 10ª rodada. Duelo Paulista, Ferroviária e Botafogo empataram por 1-1. Hoje tem o Vila Nova, quarto colocado, em casa, 7h contra o Novo Horizontino. A rodada prossegue no sábado e também no domingo. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C, com os times de Campinas em ação. Amanhã, 5h, na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, o Guarani entra em campo buscando sair da zona do rebaixamento, encara o Retrô, jogando na Arena Pernambuco. Amanhã também tem ABC e Náutico, Floresta e Itabaiana, Caxias e Londrina. A rodada prossegue no domingo e também na segunda-feira. Segunda, aliás, a Ponte Preta, 7h30, recebe o Ipiranga, a Ponte que lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora, para fechar de vez, destacando o Brasileiro da Série A, 11ª rodada amanhã, 18h30 tem Bahia e São Paulo, 9h, Vasco e Red Bull Bragantino. Domingo, 11h da manhã, tem Mirassol e Sport, 4h, Santos e Botafogo, Juventude e Grêmio, 6h30, Flamengo e Fortaleza, Corinthians e Vitória, Ceará e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras, 8h30 tem Inter e Fluminense. São os jogos da Série A, no qual tem o Palmeiras na liderança da competição. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Que o Band Esportes acabou efetivamente trazendo uma informação aqui que é curiosa. Vou chamar de curiosa só. Daniel Alves anunciou a volta aos gramados após a anulação da condenação por agressão sexual pela Justiça da Espanha. O lateral está em liberdade após o recurso da defesa ser aceito pelo Tribunal da Catalunha, que viu insuficiência de provas. Provavelmente ele vai voltar para o Bahia, clube que acabou revelando o jogador.
Mas isso é uma conversa de bastidores. De qualquer maneira, informação é sempre informação. Você pode até dizer, falar, achar, analisar que ele não deveria jogar mais, por isso, por aquilo, mas eu estou dando uma informação. Ele vai voltar a ser atleta profissional. Bom, a gente já conhece os 16 clubes da Libertadores classificados para as oitavas, e vai ter na segunda-feira o sorteio e vai existir uma divisão de potes. O pote 1 tem Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez, Internacional e LDU. Esse é o pote dos times que decidem em casa no mata-mata. Pote 2, Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. O que significa isso? Que pode ter cruzamento de 3 brasileiros contra 3 brasileiros já na próxima fase. Pode acontecer. É difícil, não é? Lembrando que a final está marcada para Lima, no Peru, dia 29 de novembro. Legal? Dito isso, vamos aqui aos nossos queridíssimos clientes. Carlos Henrique e a todo o programa. Quero deixar meus parabéns ao vereador de Campinas pela coragem e grandeza de falar os podres desta corja de ratos que estão à frente do comando do Guarani. O senhor vereador tem todo o meu respeito e a apaixonada torcida do nosso Guarani. Fatos que nenhum que dizem serem bugrinos tiveram a coragem, nem mesmo essa tal de torcida organizada que não passa de água de salsicha, igual a todos da diretoria. Luizão do DIC. Tá bom. Só que ele vai ter que provar tudo que ele falou. Se provar, tem que apurar e entregar para o Ministério Público. Né? Punição aos envolvidos, caso aconteça algum tipo de, comprovadamente, falcatrua. Espero que a apuração não pare só no discurso. Se a diretoria do Santos for formada por homens com um mínimo de vergonha na cara, nem falam mais em renovação com o pai e empresário dessa farsa chamada Neymar, quem teve Pelé não pode baixar a cabeça para ex-jogadores em atividade. Mais uma prova para os baba-ovos iludidos, que o veem como um verdadeiro deus. Paulo Neves. Bom dia, CH. Informação é informação. Daniel Alves é pretendido pelo Vasco. Notícias de 3 dias atrás. Também é verdade. Bahia e Vasco estão na briga aí, né? De repente conseguem convencer o staff do jogador e o jogador a atuar lá. Ele é amigo do Fernando Diniz. Isso pode ter peso. Quem é Fernando Diniz? Técnico do Vasco. Então, é bom acompanhar as notícias. Li nas redes que o Ancelotti está decepcionado com o futebol que ele assistiu nesses dias pessoalmente em jogos do Botafogo, Flamengo e Fluminense. Ele ainda quer ver o Palmeiras, mas até aqui só lamento. Cléfor, tem muita notícia na internet, eu vi isso também, que você precisa tomar cuidado para dar credibilidade. Né? Tem muito fake news. Eu duvido que o Ancelotti tenha feito qualquer tipo de comentário negativo na primeira vez em loco que ele assiste esses streams. Duvido. Isso, conhecendo um pouco da carreira e do comportamento do Ancelotti, eu duvido que ele tenha feito isso. Mas, de qualquer maneira, você registrou sua opinião e ela está devidamente colocada no ar conforme prometido. 11h45 agora. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre joga amanhã, 5 da tarde, na Arena Pernambuco, confronto contra o Retrô. É um jogo, apesar de ser ainda no meio da tabela, né, no meio do campeonato, já ganha contornos de decisão, né? Afinal, o Guarani começa a rodada na 18ª colocação, tá na zona do rebaixamento, não vence há 3 rodadas, 2 últimos jogos empates pelo placar de 0-0. Oficialmente, né, a meta do Guarani, o objetivo é, claro, ainda a briga pelo acesso, mas a realidade é mais complicada nesse momento. O time está brigando contra o rebaixamento. O técnico Marcelo Fernandes lamenta o momento da equipe e diz que estão fazendo de tudo para mudar essa situação atual. Então, o que cabe a nós para mudar esse cenário de fora
é trabalhar cada vez mais, conseguir, como eu falei, 1, 2 vitórias seguidas, para que tudo isso aconteça, como você falou. Estamos tentando colocar jogadores mais experientes no grupo, que precisa, entendeu? Tá uma luta muito grande aí do pessoal de fora, o Elano, o Farney, o próprio presidente estão tentando trazer jogadores, tá uma corrida muito grande. Falta mais um jogo ainda nessa janela, antes dessa janela. Eu posso dizer que aqui, ó, tem muito trabalho. O futebol não vai mudar para o Marcelo Fernandes, e nem para ninguém. O que tem que ser claro dizer é claro. O Guarani é uma equipe grande que não pode estar nessa situação. Agora, o que eu posso dizer também para vocês é o seguinte: nós trabalhamos muito durante o dia. Muito, muito, muito. Volto a dizer, usei 20 jogadores desse elenco. A gente trabalha demais, a gente dá moral para esse grupo. Tivemos uma resposta na primeira partida do Botafogo. Na seguinte, não tivemos a mesma sorte que o São Bernardo, uma grande equipe. Fomos lá, arrancamos um empate com o Floresta, que é dificílimo. E hoje, infelizmente, a vitória não veio. Mas é trabalhar, não tem outra. A torcida está na dele, a torcida está coberta de razão, está cansada, é paixão. Guarani, time grande. E cabe a gente trabalhar para mudar esse cenário. Palavras, portanto, aí do técnico Marcelo Fernandes, que vai ter a volta, ou as voltas do Alan Santos e também do Natan. Ambos cumpriram suspensão na última partida e não deverá ter ainda o João Victor e também o Anderson Leite, que foram vetados, né, do jogo contra o Figueirense, estão entregues ao departamento médico, devem ficar de fora também do jogo de amanhã, que terá transmissão da Rádio Bandeirantes e também transmissão da TV Bandeirantes. Guarani contra o Retrô, sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. O que eu vou falar é com todo respeito, tá, gente? Todo respeito, né? A torcida do Guarani não precisa, Marcelo Fernandes, de discurso. Não precisa. Precisa de ação. E dizer que vocês estão trabalhando duro é obrigação. No meu tempo, que é o mesmo seu, porque a gente tem a mesma idade, ser honesto e trabalhador é obrigação, não qualidade. O mundo mudou. Tudo mudou. E hoje as pessoas vendem seriedade. Ah, eu trabalho, mas isso no dicionário presente, né? Que no passado era obrigação. Então, se você está trabalhando no meu conceito, você está fazendo mais do que a obrigação. Você está fazendo aí a tua obrigação. Nada mais do que isso. O que você precisa é achar um caminho para o Guarani sair dessa situação. Porque quando você veio aqui, a situação já estava preta. Então, se você assumiu e aceitou, você tem que dar conta de resolver. Essa é a conversa reta. Ah, não tem jogador. Por que assumiu? Ah, mas o mercado está muito aquecido, não tem dinheiro. Não iluda o torcedor. Diga a verdade. É melhor dizer a verdade e correr o risco de perder o emprego do que perder a credibilidade. Seja em qualquer área. Qualquer área. A verdade sempre prevalece e ela deve sempre prevalecer. No dicionário de algumas pessoas, infelizmente, a verdade é secundária. Eu lamento muito, acho que o Marcelo Fernandes é competente, mas é obrigação dele, achar um caminho para o Guarani sair dessa. Valdemir Gomes, chegando para comentar o Guarani. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. A cada rodada que passa, a situação vai ficando mais difícil, mais complicada, mais dramática. E a gente também não sabe ainda exatamente qual vai ser a estratégia de jogo do Guarani contra o Retrô lá na Arena Pernambuco. Mas eu acho que a gente percebe, né, que há por parte dos jogadores uma preocupação muito grande, um comprometimento muito grande. O discurso me parece afinado, né? Onde todos, unanimemente, estão conscientes dessa situação que o clube está passando, ou do risco que o clube está passando e da grande gravidade do momento. Ou seja, não dá mais para deixar de ganhar jogos. O jogo é difícil? Não tem jogo fácil. É um campeonato muito equilibrado. E, lamentavelmente, as equipes são niveladas por baixo. Então, também não tem jogo fácil, mas também não tem jogo que não possa ser vencido. Ou seja, não há um super adversário, não há favoritismo absoluto para ninguém. E o jogo é em Recife, mas praticamente um campo neutro, torcida pequena e uma arena grande, um gramado que oferece condições
E a gente fica sempre nutrindo aquela esperança e aquela expectativa de que o Guarani possa acertar um grande jogo, ganhar a sua primeira partida fora de casa e, quem sabe, a partir daí, empreender uma reação que tem que acontecer imediatamente já, sem pensar, já a partir do jogo de amanhã lá em Pernambuco. Quem sabe? É emergencial o momento e a vitória tem que acontecer. O empate, como eu já disse na última partida do Guarani, fora de casa contra o Floresta, a esta altura dos acontecimentos praticamente não resolve absolutamente nada. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Um abraço pro Edson Luiz Guilherme. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Alberto Valentim tem o melhor início de um técnico da Ponte em 11 anos, hein? Valentim chegou no ano passado, né? No final do ano, se preparando aí já para a temporada 2025, não teve um ano legal no ano passado com o rebaixamento do Ituano. Pegou um time também que teve um péssimo ano, né? Com o rebaixamento da Série B para a Série C, mas desde quando chegou, o técnico tem um aproveitamento muito satisfatório, né? Tanto no Campeonato Paulista quanto nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem o melhor aproveitamento no recorte dos 20 primeiros jogos à frente da equipe nos últimos 11 anos. A expectativa, claro, do torcedor ponte-pretano é que continue nesta toada. Ponte joga contra a equipe do Ipiranga, jogo marcado para a próxima segunda-feira, 7h30 da noite no estádio Moisés Zucarelli, em busca de manter a liderança desta Série C. Conta com a volta do Dudu, né, que está de volta após cumprir suspensão automática, mas não terá nem o Emerson Santos, nem o Léo Oliveira, jogadores que estão suspensos. A Macaca tem a definição no próximo sábado, né, amanhã, a definição do time, que joga na segunda-feira contra o Ipiranga no Majestoso, CH. Legal, existem alguns dias ainda, daqui a pouco o Tigrão vai falar um pouco mais da Ponte, mas eu queria dizer o seguinte, faltam 2 dias ainda, né? É segunda só o jogo. Existem muitas dúvidas, não porque não tem alternativa, é por excesso de alternativa. Então ele pode jogar com 3 zagueiros, que é o que eu não faria. Ele pode colocar Lucas e Dudu para jogar juntos, pode trazer o Serginho de volta, dar oportunidades, são todas as possibilidades. De começo do Everton Brito jogar, não é? Acho que ele em algumas posições muda pouco. O gol ele não vai mudar, nas laterais ele não vai mudar. É Arthur e Maguinho. Ele não vai mudar no miolo de zaga. Se mudar, vai ser uma surpresa para mim. Eu acho que vai Wanderson e Sérgio Rafael. Faço uma pequena ressalva que eu ainda não tenho segurança que o Sérgio Rafael tá na vibe, para não falar outra coisa. Elvis vai jogar, Jean Dias vai jogar e Gé vai jogar. Então, é 3 zagueiros ou 4-4-2? Ou pode ser no 4-3-3, a partida em casa. Eu acho que toda essa decisão depende muito da característica do time que a Ponte vai enfrentar. O que eu faria, por exemplo, eu tenho certeza que o Valentim considera todas essas alternativas. O que eu falo sempre, o que foi utilizado como solução dos problemas diante do Náutico fora de casa, necessariamente não está diretamente ligado à solução do jogo contra o Ipiranga. O jogo é diferente, é em casa, não é? E contra um time inferior tecnicamente que o Náutico. Bom, mas o Tigrão está chegando para explicar um pouco mais disso. Fala, Tigrão, comente da Ponte. Poxa, boa marca, hein? Melhor início de um treinador da Ponte nos últimos 11 anos do Alberto Valentim. Mas tudo bem, isso são números, são importantes, são interessantes, mas mais interessante do que tudo isso é ganhar jogo dentro de casa. Ponte tem uma performance magnífica, de altíssimo percentual de aproveitamento fora de casa, e dentro de casa tem as dificuldades que a gente já vem observando aí desde o Campeonato Paulista e agora na Série C também. E aí, todo mundo, até o pastor alemão da PM, que vai fazer o policiamento lá na segunda-feira,
fica perguntando um pro outro ali no canil. Vai ser 3 zagueiros? Ou 2 zagueiros? Meu Deus do céu, jogando em casa tem que soltar o time. Não pode ficar exposto, não pode ser um time vulnerável, não pode ser um time ansioso, não pode ser um time também que entra achando que vai ganhar na hora que bem entender, porque é líder, como aconteceu na partida do último jogo da Ponte em casa, né? Onde o time acabou tropeçando, sendo goleado. Enfim, não pode ter aquela autoconfiança daquela altura. Estou falando do jogo contra o Brusque, placar para mim surpreendente, mas um ponto fora da curva aí, da ótima campanha que a Ponte vem fazendo. É entrar realmente para matar, correndo, encurtando os espaços, com 4 no meio, 2 meias, volta o Serginho, Elvis, com o Gé na frente, com o Jean Dias, que vai voltar a marcar gols. Eu não tenho dúvida nenhuma, faz tempo que não marca, mas é muito bom jogador, e ganhar o jogo para ir enriquecendo ainda mais esses números do Alberto, que são muito bons, e encurtando a cada vez mais a distância que separa a Ponte do grande primeiro objetivo do campeonato, que é a classificação entre os 8 primeiros após essa 19ª rodada que encerra a primeira fase. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o empate por 1-1 entre Ferroviária e Botafogo, abertura de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a 10ª. O jogo foi realizado na noite desta quinta-feira na Arena Fonte Luminosa, na cidade de Araraquara. O time da Ferroviária que entrou em campo: Denis Júnior, Lucas Rodrigues, depois Kevin, Maicon, Ronaldo Alves e Eric Melo, Ricardinho, depois Netinho, depois Tarek, Albano, depois Taylon, Juninho, depois Vitor Barreto, Thiago Lopes, Carlão, depois Quirino. O Botafogo do técnico Alan Al, com Vitor Souza no gol, Jefferson, depois o Alisson, Erickson, Rafael Miliorin e Gabriel Risso, Gabriel Bispo, depois Sabit, Leandro Maciel e Alejo Dramicino, depois Carrídio, Matheus Regis, depois Robinho, Ronan Tancafu, depois William Lins e Alexandre Jesus, time do Botafogo. A Ferroviária abriu o placar logo a 10 minutos do primeiro tempo com Netinho, mas Leandro Maciel, a 40 minutos do segundo tempo, empatou para o time de Ribeirão. Público de 1.170 torcedores, a arbitragem foi a cargo de Matheus Delgado Candançan. Portanto, o duelo paulista, abertura da 10ª rodada da Série B, deu empate entre Ferroviária e Botafogo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo o carinho, desejando um grande final de semana, e voltaremos na segunda-feira com o Nossa Área às 11h30 da manhã. Até lá, amigos.
Você invadiu a melhor parte do